Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês. A gente vai gravar aqui mais uma videoaula e disponibilizar uma videoaula sobre formulários. Também é uma videoaula meramente informativa, a gente inclusive nem vai exigir a obrigatoriedade dela para a conclusão do curso, tá? Mas é interessante que vocês assistam. Assim como as webconferências, a gente está entendendo, né, a priori, que formulários podem ser ferramentas úteis para o trabalho que vocês têm que desenvolver, né, visando aí o trabalho de conclusão do curso de especialização. Né? Não é uma informação precisa que se tem ainda, vocês vão ter todas as orientações, como eu falei, todos os protocolos a respeito de como conduzir esse trabalho, né, pela coordenação de curso. Acredito que já no tempo universidade vão passar algumas informações mais precisas para vocês sobre o TCC. Ao longo das próximas semanas, eles devem estar desenvolvendo o protocolo e repassando para vocês sobre como que vão funcionar as reuniões e tal. Né? E aí, talvez, né, futuramente, vocês possam se debruçar um pouco mais a respeito de como funcionam, de fato, os formulários e como criar um formulário. Assim como nas webconferências, a intenção aqui não é ensinar a fazer formulário, assim como não foi ensinar a fazer webconferência, né, mas mostrar alguns recursos para vocês poderem ter ideia do que é possível fazer, para depois vocês poderem correr atrás, né, e conseguirem fazer, né, os formulários se for necessário para o trabalho de vocês, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui. Eu vou mostrar essa tela para vocês. Eu estou aqui na tela do Google Drive, né? Mas inicialmente eu vou mostrar aqui. Né? Aliás, deixa eu voltar na apresentação primeiro. Vai fazer mais sentido. Né? Então, voltando aqui na apresentação, né? Vamos falar só umas coisinhas a respeito de formulários. Né? O importante dos formulários é porque eles facilitam para a gente a coleta de dados. Né? Principalmente se são formulários online, que a gente pode disponibilizar um link, mandar por e-mail, mandar por WhatsApp. Né? Facilmente a gente consegue alcançar as pessoas e facilmente também elas conseguem preencher para fornecer dados para a gente que vão ser coletados, né, e organizados através de uma planilha e que vão servir para a gente poder analisar uma determinada situação, para que a gente colete dados para alguma decisão que a gente tenha que tomar, né, para que a gente colete informações a respeito de alguma coisa que a gente está estudando ou que a gente quer conhecer mais. Né? Então, formulários online são recursos fundamentais para a gente coletar dados, né, que sejam úteis ou importantes para atividades ou ações que pretendamos realizar. Né? Existem diversas possibilidades de usar formulários online, né? Mas como a maioria de vocês já deve conhecer o Google Forms, em função até da própria experiência que vocês relataram ter com o Google Meet, né, no que diz respeito à webconferência, eu entendo que a boa parte de vocês deve ter tido que se virar com formulários do Google, né, em alguns tipos de ações que vocês devem ter feito durante a pandemia, né, e tal. Então, apesar de ter várias possibilidades, né, a gente vai trabalhar aqui só com uma demonstração do Google Forms, tá? Que está disponível lá dentro do Drive e provavelmente vocês acessando com a conta institucional de vocês, a conta de aluno, né? Ou seja, aquela conta que finaliza ali, né, com o fop.edu.br, né? Vocês conseguem ter uma possibilidade de uso mais interessante, tá? Então a gente vai fazer uma pequena demonstração só com o Google Forms mesmo. Então eu vou mostrar alguns formulários prontos, eu vou mostrar a tela de edição de alguns formulários, de um formulário, né? Vou criar um formulário simples hoje para a gente poder ver tipos de questões que podem ser feitas. Né? Vou depois abrir a planilha com os dados que são gerados a partir dessa coleta, né? Para que a gente possa entender aí como é que funciona então a lógica do formulário. É mais para entender a lógica e as possibilidades, tá bom? E além de ter diversas possibilidades, né, diversas ferramentas de formulário disponíveis por aí na internet, né? Assim como também como existem essas diversas ferramentas, também tem diversos usos possíveis para um formulário. Né? Eu posso fazer um formulário para apresentá-lo como um questionário, para levantar dados para uma pesquisa. Né? Posso usar o formulário para fazer uma lista de presença online num webinário, como a gente fez, né, com vocês.
na aula inaugural e nos nossos encontros síncronos, inclusive vamos fazer o encontro do dia 23, né? A gente pode fazer também para poder elaborar avaliações online, né? Então, tem algumas possibilidades aí para a utilização de formulário, que são bastante interessantes. E depois também, quando a gente integra isso com planilhas, né? E com alguns recursos adicionais que podem ser utilizados nas planilhas, a gente consegue também automatizar algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso utilizar o formulário para receber uma lista de presença que vai me gerar os dados que eu posso utilizar para disparar, por exemplo, automaticamente o certificado para aquela pessoa que participou de uma palestra, por exemplo. Né? Então, tem vários usos possíveis para um formulário, isso vai depender da necessidade, do objetivo e da capacidade técnica e criatividade de vocês, tá bom? Então, vamos voltar para a tela de demonstração. Como eu falei, né, a gente tem várias alternativas, né, para poder utilizar formulários. Né? A gente tem o mais conhecido aí, é o Google Forms, que está lá dentro do, do Drive. Né? Então, quem tiver conta da Google consegue acessar. Né? Vocês com a conta institucional talvez tenham acesso a mais recursos. Não sei exatamente qual é a diferença, mas provavelmente deve ter. A gente pode encontrar diversas alternativas, como eu falei, desde gratuitas a pagas. Né? Então, uma pesquisa rápida na internet, a gente consegue localizar alguns desses recursos. Aqui, desses aqui eu conheço alguns. Né? O da Microsoft eu nunca utilizei, mas já utilizei alguns desses aqui, como o SurveyMonkey, eu já usei. O Zorro Forms eu já usei também. O Jotform eu já tentei usar uma vez também, há muito tempo atrás. Qualtrics eu não conheço, o Paperform eu não conheço. Mas tem vários tipos. O Typeform eu já utilizei uma vez também, para experimentar. Então são vários tipos que tem, e a gente pesquisando mais, a gente conhece outros. Né? Então, por exemplo, aqui tem um de uma plataforma de recursos livres, né, chamada Framasoft, a plataforma, né, mas eles disponibilizam vários serviços livres, né, que é um conceito que a gente precisa trabalhar depois, em outra ocasião. E aí eles têm ferramentas também para criação de formulários, né, que são gratuitas. Né? O, o site deles está em português, em francês, né? Mas a gente consegue traduzir, né, aqui no próprio navegador. Tá? Que eu teria que fazer o login na conta e tal, né? Mas não vou fazer isso agora. Tá? Mas só mostrando mesmo que existem várias possibilidades. Tá? Deixa eu fechar isso aqui já. Como eu falei, a gente vai utilizar aqui, né, para essa demonstração, os formulários da Google, né, do Google Forms, que está aqui no Drive. Então, para a gente poder criar um formulário é muito fácil, basta a gente clicar aqui em novo, a gente vê todas as possibilidades de coisas que a gente pode criar, né, no, no Drive, né, de documento, de texto até site. Né? E aqui no caso específico a gente vai trabalhar com o formulário. Então, clicando aqui para criar um formulário, ele já vai abrir aqui de uma maneira muito simplificada e bem amigável, como costuma ser. Né, os serviços que são, como costumam ser os serviços são disponibilizados pela Google. Né? Então, a gente tem vários elementos aqui que a gente poderia trabalhar. Tá? Desde o layout, assim, o layout no sentido das cores, imagem e tal, a disposição é mais ou menos essa. A gente consegue trabalhar a ordenação das questões, divisão delas em páginas, essas coisas, né? Mas o formatinho deles é mais ou menos esse, tá? Então, eu começaria aqui a primeira coisa colocando um título. Então, vamos supor que eu quero criar a lista de presença para o nosso encontro de hoje. Lista de presença. No encontro 5, 3. Vou simplificar aqui para facilitar, tá bom? Então, posso fazer, posso colocar, posso editar. Vocês estão vendo? Eu posso colocar link, vou colocar um link aqui para nossa sala de aula. Oficina, introdução a EAD, por exemplo. E aí eu poderia
fazer o seguinte, eu poderia pegar o endereço da nossa sala, né, o URL, e vamos ver como é que funciona aqui esse link no próprio título. Né? Então a gente tem aí ó, um título já com as informações, né, que a gente precisa. Aqui a gente já tem o título aqui também. Tá? Aqui eu posso simplificar um pouco para não ficar um título muito grande. Tá? Posso colocar aí como favorito para visualizar mais fácil lá no Drive, né, para aparecer em destaque. Tá? E aqui a gente já tem algumas informações básicas, né? Vocês vão ver que tem 3 guias aqui de perguntas, respostas e configurações, né? Então a gente pode ir nas configurações primeiramente. Então a gente vê que aqui tem uma possibilidade de a gente criar um formulário para poder fazer uma prova, né? Um teste. Então se a gente habilitar essa função, a gente pode colocar, né? Atribuir pontuação, né? Então dá para você fazer alguns recursos como prova ou mesmo uma atividade gamificada, tá? Então você trabalha aqui com o valor das perguntas, pode configurar aí também o feedback, né? Algumas coisas assim, tá? Ah, no caso aqui eu não quero criar um teste, eu quero criar só uma lista de presença, tá? Mas já viram que tem nas configurações a possibilidade aqui então da gente criar, né? Uma prova, né? Por exemplo, um teste aqui. Tá? Então, configurações padrões do formulário. Aqui a gente está coletando a gente pode obrigatoriamente coletar os e-mails, né? Então, ou a gente tem algumas possibilidades, ou não coleta o e-mail, tá? Isso vai depender da sua intenção com o formulário. E eu aqui no caso quero coletar o e-mail de vocês, porque é um dado importante caso a gente precise entrar em contato, né? E esse e-mail ele pode ser então verificado. Aí no caso, né, é um e-mail tem que ser da conta da Google, né? Então você tem que entrar com o seu e-mail da conta da Google, ele vai verificar a sua identidade, só vai aceitar se for, né, uma conta que ele reconheça. Ou então você deixa aqui para o próprio participante informar. Foi a opção que eu fiz, tá? Configuração padrão das perguntas, tornar as perguntas obrigatórias por padrão. Tá? Eu costumo deixar habilitado e aí na hora de editar as perguntas eu reviso e desmarco aquelas que eu não quero que sejam obrigatórias. Tá? Algumas questões são obrigatórias, né, serem respondidas, outras não precisam ser obrigatórias. Tá? Aqui a gente tem o link das respostas, né? A gente tem a possibilidade de controlar se o formulário está aberto ou não para respostas, para ser respondido. Aqui eu vou deixar ele aberto por enquanto. Tá? A gente tem aqui também o link para a planilha com as respostas. Tá? Então, eu vou criar aqui uma planilha, porque eu não tenho nenhuma planilha destinada para coletar esses dados, né? Mas eu poderia, se eu já tivesse, eu poderia selecionar a planilha existente. Então, eu vou criar uma planilha aqui com o mesmo nome, para que eu receba, né, os dados que vão ser coletados pelas pessoas. Porque quando o formulário é preenchido, gente, quando a pessoa submete as respostas dele no formulário, essas respostas elas vão ser gravadas em algum lugar. Né? E esse lugar é uma planilha, né, que a gente consegue ter acesso a ela lá dentro do próprio Google Drive. Tá? Então é lá nessa planilha que a gente pode ver essas respostas, né, numa tabela mais crua, né? Embora o Google Forms ele dê uma opção também de nessa aba aqui de resposta uh, fazer algum tipo de organização já a priori. Então ele já tabula alguns dados, já apresenta alguns em gráfico automaticamente. Tá? A gente pode ver isso depois também. Opa! Então, voltando aqui às perguntas, né? Então a gente pode configurar as perguntas, eu posso colocar aqui uma descrição do formulário, vou copiar uma aqui qualquer, só para a gente ter. Aqui. Vou copiar uma qualquer, aqui, só para não ficar vazio o dado. Esse. No encontro. É a mesma coisa. Né? Realizado no dia
23/1/2024, às 19 horas. Poderia colocar todas as informações que eu quisesse. Se fosse um formulário para o qual eu devo fornecer mais algumas informações para as pessoas, eu poderia colocar aqui. Por exemplo, eu tenho um outro formulário aqui que eu preciso dar muita informação para os meus alunos, né? Então, aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho todo um regulamento colocado aqui, explicando os detalhes que eles devem observar na hora de preencher esse formulário. Tá? Então, eu posso colocar informação aqui, as informações que forem necessárias mesmo para mim, tá bom? Aqui já tem a primeira questão, então, porque como eu obrigatoriamente quero que o participante informe o e-mail, então esse campo já está colocado aqui, e aqui eu já começo a ter as possibilidades das perguntas, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui informe seu nome, né? Poderia colocar aqui uma descriçãozinha, explicando, por exemplo, escreva seu nome completo e corretamente, pois ele será utilizado na confecção do certificado, por exemplo. Tá? Então a gente pode colocar as observações, tal, e aqui a gente pode anexar uma imagem para poder, né, ilustrar a questão, né? E aqui a gente pode escolher o tipo de questões. E aqui é interessante a gente ver as possibilidades que a gente tem, né? A gente pode ter uma resposta de texto curta, que para nome é suficiente. A gente pode ter uma resposta de parágrafo, se a gente quer dar um espaço para as pessoas escreverem mais, né? Então, se eu vou colocar ali, você tem alguma observação a fazer a respeito dessa oficina? Eu posso colocar uma caixa de texto maior para a pessoa poder responder. Posso fazer questões de múltipla escolha, caixas de seleção para as pessoas marcarem mais de uma opção. Posso fazer listas suspensas. Posso pedir para a pessoa mandar um arquivo, né? Então, por exemplo, este formulário aqui, eu tenho vários tipos de questões, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma questão de múltipla escolha que eu deixo marcada aqui porque eu uso mesmo a mesma planilha para vários formulários, então eu tenho o dado certinho das pessoas lá. Mas aqui eu tenho um campo aqui, por exemplo, né, de múltipla escolha com várias escolhas que ele pode escolher só uma. Aqui eu tenho, né, um menu suspenso, em que eu tenho as opções e a pessoa vai escolher. Ter essas opções de menu suspenso, múltipla escolha é muito importante porque você padroniza a resposta, tá? Então, se você quiser ter mais facilidade na hora de tabular e você já tem uma expectativa prévia do tipo de resposta que você vai ter para aquela pergunta, né? Ofereça já as opções para as pessoas, porque aí você tem o dado certinho. Não vai uma escrever com maiúscula, outra sem acento, outra faltando uma palavra, e aí você depois tem mais trabalho porque você tem mais dificuldade para automatizar a análise desses dados, ou tabular esses dados depois. Tá? Aqui, por exemplo, eu peço para que eles enviem um relatório, então pode enviar um arquivo. Tá? Então, é uma possibilidade também, como eu mostrei, né, de enviar um arquivo. Lógico que esses arquivos são enviados, todos eles vão ocupar espaço na sua conta do Gmail ou da Google. Tá? Aqui eu posso trabalhar com escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa da seleção. Posso pedir para ele informar uma data no formato específico, aí vai aparecer o calendáriozinho lá também. Né? Posso pedir para informar o horário. Então, são vários tipos, né, de questões aí que podem ser feitas, além, né, de outras coisas que a gente pode inserir também. Né? Então, eu posso importar perguntas, aqui adicionar, né, uma nova pergunta. Eu posso importar a pergunta de um outro formulário, né? Eu posso adicionar um campo só para poder fazer um título, uma descrição. Por exemplo, aqui eu quero só dados do participante, por exemplo. Então é como se eu estivesse dando um título para uma seção do formulário. Ele não vai gerar uma pergunta, né? Vai gerar simplesmente uma, um texto, né? Uma descrição. Posso inserir uma imagem também. Vou pegar uma imagem qualquer aqui.
Peguei uma imagem qualquer. E aí essa imagem também não é uma pergunta, né? Ela é simplesmente um campo aqui para poder ilustrar alguma coisa e tal, tá? Posso adicionar um vídeo do YouTube também. Então, às vezes eu quero que a pessoa assista um vídeo ali para depois responder uma questão para mim. Posso colocar, tá? E posso também separar em sessões, tá? Isso ajuda para a gente fazer encaminhamentos, que também é possível você fazer a pessoa ir para lugares diferentes do formulário de acordo com as respostas dela, tá? Não dá para mostrar tudo isso aqui, mas saibam que tem essa possibilidade, tá? Então, por exemplo, você quer saber se a pessoa é um ou dois, né? Se ela for um, você tem um conjunto de perguntas para ela. Se ela for dois, você tem outro conjunto de perguntas para ela. Então, na pergunta se ela é um ou dois, você consegue, tendo separado essas sessões, você consegue falar se ela é um, vai para as perguntas para a pessoa um. Se ela é tipo 2, vai para as perguntas das pessoas tipo 2. Então você consegue fazer esse tipo de encaminhamento que é bastante útil quando você tem pessoas das quais você precisa de dados variados e que as perguntas não vão se aplicar a todas as categorias dos respondentes, tá? Então tem várias possibilidades aqui então, né, para fazer uma nova pergunta. Então é só você colocar a pergunta aqui. Por exemplo, agora eu vou colocar, deixa eu copiar aqui. Fazer igualzinho eu estava fazendo os outros, né? Ó, presença assinalada para o encontro. Essa opção. Encontro 3 do Moodle e encerramento. As informações. E aqui eu vou deixar só essa opção, porque eu quero que vocês só marquem essa opção mesmo, tá? Ela está como obrigatória aqui, certo? Posso colocar mais uma pergunta. Vamos supor que eu quero que vocês... deixa eu pegar aqui uma outra questão. Voltar aqui, né? Pedir para vocês informarem a cidade de vocês novamente. Resposta curta. Pronto, mas essa aqui eu não vou deixar obrigatório. Pronto. Né? Aí aqui o questionário ele já está pronto. Eu já configurei as questões que eu queria, as informações que eu queria disponibilizar. Posso ir aqui, ele já está aberto para aceitar respostas. E aqui eu já consigo, nesse olhinho aqui, eu já consigo visualizar como que o formulário vai aparecer para as pessoas preencherem. Tá? Ah, professor, mas eu queria ver como é que você fez para deixar o formulário mais configurado, assim, com a cara do que você quer, né, com um layout, um design mais parecido, né, com o perfil do curso, do que eu quero, né? Dá para você fazer essa configuração também no próprio formulário. A gente tem aqui um botão de complementos, que eu acho que a gente não precisa trabalhar com eles agora, mas esse complemento primeiro aqui, por exemplo, é um complemento que permite que você emita certificados automaticamente a partir do momento que as pessoas preenchem um formulário. Tá? Então existe essa possibilidade aqui, mas existe essa possibilidade também integrando outros plugins no próprio Google Drive, nas planilhas. Tá? Eu, por exemplo, utilizo um chamado Autocrat, que é esse aqui. Tá? E aqui a gente tem a personalização do tema. Né? Então aqui a gente consegue modificar o tema, modificando a cor, né? Modificar as fontes, né? Tamanho de fonte, para as perguntas, para o texto, tal. Cabeçalho também. Tá? Então aqui eu vou pegar um outro padrãozinho de cor. E aqui eu posso escolher uma imagem para colocar lá no cabeçalho. Posso pegar alguns dos temas que já estão disponíveis aqui, ou eu posso subir uma imagem no meu computador. Foi o que eu fiz para poder subir a imagem do banner, né? do PBRID. Tá? Mas aqui no caso eu vou pegar, para facilitar, eu vou pegar uma, é, uma imagem já do banco de imagens aqui.
do Google. Tem algumas imagens aqui, provavelmente vocês já viram muitas vezes durante a pandemia, né? Algumas relacionadas à escola, por exemplo, essas aqui quase todo mundo usa, né? Essas que já estão aqui prontas. Então, vários formulários de presença aí que vocês devem ter preenchido durante a pandemia devem ter tido esse cabeçalho, né? Então, você pode escolher aí o que você quiser. Escolher um qualquer aqui, só para colocar. Ele vai incluir aí no cabeçalho e tal. A gente vai visualizar agora. Opa, perdão. A gente vai visualizar agora. E aí vocês vão ver que o formulário está com uma carinha um pouquinho diferente, né? Botãozinho de enviar, né? Que é o mesmo botão da mesma lógica do submeter respostas, tá? Ou seja, não adianta só responder. Toda vez que a gente vai ter um formulário, e o conteúdo interativo é basicamente como se fosse uma espécie de formulário, né? A gente responde e depois tem que submeter, enviar, gravar as respostas, tá bom? E aqui agora outra coisa que é importante a gente saber a respeito dos formulários é como que a gente compartilha esses formulários, né? A gente tem aqui um botãozinho de enviar, então a gente pode utilizar esse botão para ver todas as opções de compartilhamento que a gente vai ter, né? Eu posso compartilhar para ter mais gente me ajudando a editar esse formulário, tá? Eu posso mandar o formulário por e-mail, posso incluí-lo no e-mail, inclusive, e aí para isso eu tenho que informar os e-mails dos destinatários aqui. Eu posso simplesmente pegar o link, mas ele vai gerar um link enorme, eu tenho a possibilidade de encurtar esse link, né? Para limpar um pouco ele. Ou eu posso também trabalhar com uma outra dinâmica que é muito interessante dentro da internet, que é incorporar. Eu posso pegar esse formulário como um objeto e incorporar, por exemplo, dentro do meu ambiente virtual de aprendizagem, eu posso incorporar dentro do meu site, do meu blog. Tá? Então, é possível também encaminhar pelas redes sociais e tal. Geralmente a gente encaminha para vocês, né? Por exemplo, quando está fazendo um webinário, a gente pega aí o URL curto e disponibiliza, né, ali no bate-papo para vocês entrarem e assinarem como vocês já estão cansados e cansadas de fazer. Bom? Bom, então essa é a lógica e as possibilidades que a gente tem na hora de configurar, né, o formulário. Então, mostrei os tipos de coisas que dá para a gente fazer com o formulário, mostrei para vocês alguns tipos de perguntas que a gente tem, né? Só mostrei mesmo. E agora acho que seria interessante a gente ver como que a gente lida com as respostas que a gente obtém, né? Então eu vou pegar para isso algum formulário já respondido, tá? Então se eu pegar aqui, por exemplo, a lista de presença de vocês, a gente tem... Eu pego aqui, eu vou ver que eu tenho 179 respostas, né, para esse formulário. Eu estou fechando ele aqui agora. Vou abrir de novo ele só na, na hora da nossa aula, né? Eu vou dar uma editada aqui, porque agora eu quero as informações do encontro 3. Que vai ser no dia 23. Ok? Então eu estou aqui com ele. Eu vou usar o mesmo formulário, só mudando esse campo. E por que eu mudo esse campo? Porque aí, na hora que eu obtenho as respostas, eu tenho separado por evento. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no encontro síncrono 1, eu tenho a quantidade de respostas que eu tive para lá. No encontro síncrono 2, o número de respostas. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo formulário para mandar os dados para a mesma planilha. Então, na mesma planilha, eu estou conseguindo controlar a presença de vocês nos 3 encontros. Tá? Então, a gente tem aqui, né, uma espécie de tabulação, né, que o Google faz automaticamente. Aqui o nome completo, obviamente, não vai ser algo que ele vai tabular certinho, porque cada nome aqui vai ser único, assim como o e-mail, né, mas o número de matrícula, a mesma coisa. Tá? Aqui a gente tem algumas informações sobre as cidades também, que foi uma coisa bem variada, então ele também não conseguiu tabular. Tá? Mas essa não é a única forma da gente visualizar as respostas, tá? A forma como eu gosto de visualizar é nas planilhas, porque a planilha me dá os dados brutos, né? E aí eu posso analisar um por um, ou eu posso inclusive utilizar as funções, várias funções lógicas, funções matemáticas que tem dentro do aplicativo de planilhas do Google Form para automatizar uma série é,
uma série uma série de dados, né? Fazer uma série de análises de dados automaticamente aqui para mim. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber quantas pessoas ainda não tentaram acessar, né, o Moodle, por exemplo. Então, eu poderia colocar aqui, vou usar esse campo. Poderia usar uma fórmula, por exemplo. Deixa eu ver se eu lembro a fórmula de cabeça. Marco aqui o intervalo. Opa. Vamos ver se eu acertei a fórmula. Faltou um ponto aqui. Ó. Né? Então, eu consegui fazer aqui uma fórmula, né? Que é essa fórmula aqui, né? Que eu pedi para verificar, dentro desse intervalo dessa coluna, quantas pessoas responderam já tive acesso. E aí ele vai me falar aqui que 83 pessoas já tiveram acesso ao Moodle. Lógico, eu estou fazendo aqui em qualquer coluna, em qualquer célula, mas eu poderia fazer um cabeçalho, poderia colocar um texto descritivo do lado para ficar tudo bonitinho, né? Aí vamos supor que eu quero saber agora quantas pessoas ainda não tentaram acessar. Vamos pegar aqui essa outra resposta. E posso jogar e ele vai contar para mim automaticamente. Eu não preciso contar um por um, né? As outras respostas, deixa eu ver aqui. Outra resposta, opção de resposta que a gente tinha colocado. Então eu posso pegar todas as opções de resposta. E posso utilizar a fórmula. Opa. Para automatizar para mim. Né? Então vejam que, tendo a planilha com os dados, a gente consegue fazer vários tipos de análise. Né? E eu posso automatizar alguns processos. Né? Então, eu nem sei se o Google tinha. Não, ele nem tabulou essa informação, né, de quantas pessoas tiveram acesso ou não. Né? Mas aí tem vários tipos de fórmulas, né, que a gente pode utilizar, né? Várias mesmo. Essas ferramentas de planilha são muito interessantes porque elas permitem a gente fazer muita coisa para trabalhar com dados que ajudam e aceleram muito o trabalho que a gente tem, sabe? Então, eu acho que é bem interessante. Ah, bom, ah, então, aqui, né, como eu falei, eu mostrei para vocês como que a gente tem acesso aos dados. Então, criou a planilha, ele vai abrir lá. Então, os dados estão todos aqui, tá bom? Se eu quiser mandar um certificado de presença utilizando esses dados aqui, eu consigo? Consigo. Eu posso automatizar um formulário de participação, né, pedir para você e usar esses dados aqui mesmo, né, para que vocês possam é, para que o certificado seja enviado. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho isso aqui automatizado em algum lugar. Aqui tem um projeto que eu faço algumas ações de extensão, mas eu acho que aqui eu não fiz.
Eles fizeram uma atualização agora, não sei se eu vou conseguir acessar na hora de mostrar para vocês. Está me pedindo aqui para permitir algumas coisas que eu teria que ler com atenção. Não consegui. Mas tem como, né, a gente fazer um envio, eu teria como fazer um envio de certificado automaticamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar um outro recurso aqui que eu fiz. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma planilha também, que eu coletei uma série de dados, né, de participantes de uma prova de ciclismo que eu organizei, e aqui com isso eu consegui, com esses dados, eu consigo automatizar uma série de coisas, né? Então aqui, por exemplo, tem uma série de dados, e a partir desses dados a gente automatizou para que o próprio Google pegasse os dados e gerasse, por exemplo, os passaportes personalizados com o nome de cada participante, a prova da qual ele ia participar. Então, vários dados aqui, eles são colocados, né, automaticamente, esses pontos aqui também são colocados todos automaticamente, né, a partir do, aqui também o tempo máximo de conclusão, várias dessas informações são colocadas automaticamente a partir dos dados que a gente tem, porque cada um estava participando de uma prova diferente, de uma distância diferente, tá? Então a gente consegue fazer isso. Aqui também a gente conseguia gerar os certificados dessas pessoas. Não sei se a gente vai conseguir visualizar, né? Mas a gente tem o modelo do certificado com um texto modelo, né, para entrar só os dados individuais de cada um, né, e de cada prova, né, direitinho. E aí ele gera para mim, tudo automaticamente, sem eu precisar preencher um certificado por vez, tá? Então, assim, são possibilidades que a gente tem, como eu falei, né? É... Aqui tem uma outra possibilidade de tabulação de dados que o Google faz, tá? Então, a gente. Formulários são ferramentas muito úteis, planilhas também são ferramentas muito úteis, podem facilitar muito o trabalho da gente. A gente demora um pouquinho a aprender, exige algum esforço aí, mas facilita muito o trabalho da gente, tá? Para fazer análise de dados e tudo mais, tá bom? Então, vou encerrando por aqui esse encontro, né? Como eu falei, eu acredito que formulários podem ser ferramentas interessantes para vocês em algum momento, não sei, então assim, é uma suposição que a gente está fazendo, que a gente não sabe exatamente qual é o trabalho que cada um de vocês vai fazer, tá? Mas foram os recursos que a gente selecionou para vocês conhecerem as potencialidades nessa oficina. Fora do Moodle, foram webconferência, formulários, que a gente acredita que talvez sejam as coisas que mais ajudem vocês nesses primeiros momentos aí de acompanhamento das escolas, né? Que vocês têm que fazer, tá bom? Obviamente, os tipos de recurso que vocês vão trabalhar vão ser definidos por vocês, pela coordenação pedagógica, pela relação de vocês com seus orientadores ou com suas equipes de apoio pedagógico. Então, isso vai ser definido por vocês, vai ser definido pelo curso, e aí vocês vão vendo qual a necessidade de aprender uma coisa ou outra, né? E aí vão correndo um pouco atrás, tá? Mas é muito importante que na hora de tomar essas decisões, vocês conheçam as potencialidades de algumas ferramentas para saber o que é possível fazer, para que vocês não tenham o desconhecimento da ferramenta ou a limitação de uma ferramenta específica como algo que vai determinar a sua pesquisa, o seu trabalho pedagógico. Precisa ser o contrário, a gente precisa conhecer as potencialidades dos recursos, não para a gente definir a nossa prática pedagógica a partir das características do recurso, mas para a gente poder tentar entender, né, que a partir do meu objetivo, a partir da definição da minha metodologia de trabalho, a partir da minha perspectiva a respeito do que eu preciso para fazer com que o meu objetivo pedagógico seja cumprido e a minha metodologia seja possível e eficaz, é a partir disso que eu vou correr atrás de como ferramenta me atende. Tá? Então, para isso, a gente precisa conhecer as potencialidades, porque aí eu não inverto a lógica, né? Eu não deixo a tecnologia determinar qual vai ser minha prática pedagógica. Eu incorporo a tecnologia na medida em que ela atende a minha prática pedagógica, o objetivo da minha prática pedagógica. Essa é a lógica que a gente tenta fazer vigorar, né? É a perspectiva na qual eu e o Jorge trabalhamos, quando a gente trabalha essa relação entre educação, comunicação e tecnologias, né? E para isso
é importante não necessariamente vocês conhecerem tudo que existe de recursos tecnológicos, mas conhecer as potencialidades, né? Para que vocês não sejam escravizados, vamos dizer assim, por uma determinada ferramenta de uma determinada empresa específica, porque é aquilo que tem, é aquilo que deu para aprender, né? Então, é isso. Essa aula não é obrigatória, tá? Mas a gente acredita que seja interessante aí vocês conhecerem, tá bom? Abraço a vocês e até daqui a pouquinho que a gente tem um encontro já já.